A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Paz, bem e esperança. Eu quero dar um abraço à igreja em Muritiba, agradecer ao meu amigo, reverendo Cláudio Márcio Rebouças, pelo convite, confiança de partilharmos um pouco do texto bíblico que tanto nos dá fé, esperança, alegria, consolo e conforto na nossa caminhada. Que a Trindade Santa nos ilumine e que a Ruá Divina nos conduza neste momento. Eu quero compartilhar hoje um texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, e partilhar dentro desse texto algumas questões sobre a ideia proclamada pelo apóstolo Paulo da liberdade cristã. O texto diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Se quisermos fazer uma leitura mais profunda, é interessante que leiamos depois, também no capítulo 5, do versículo 13 ao 25, porque vai ter um fio que liga as diferentes partes desse texto, entendendo, porém, que liberdade é o tema central tratado por Paulo com essa igreja. Mas o que nós precisamos compreender dentro dessa liberdade é que não é qualquer liberdade. Paulo escreve a respeito da liberdade cristã. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a liberdade, essa liberdade cristã, é dada por Cristo para nós, para que nós possamos usufruir da melhor maneira possível, porque essa liberdade cristã é preciosa. E se ela é preciosa, ela deve ser assumida e vivida por nós, pessoas livres, libertadas. Porque foi paga com o sacrifício de Jesus Cristo. Sim, a liberdade cristã e a liberdade que Cristo nos convida a viver, nos chama para viver, foi paga com o sacrifício dele por nós. E esse é o tema que perpassa os textos bíblicos aqui em Gálatas. E dentro desse contexto, a gente vai perceber que as igrejas da Galácia haviam entendido e assumido viver também nessa liberdade cristã.
No entanto, nós, seres humanos, somos vulneráveis. E, às vezes, diante das pressões e argumentações, e nesse contexto, especialmente, pressões e argumentações judaizantes, de pregadores, né, judaizantes, que visitavam as igrejas, começaram a semear dúvidas em relação à legitimidade do apostolado do Paulo. Porque a ideia era que o Paulo pregava corretamente o evangelho, né? Então implantaram a lei religiosa. E a lei religiosa, ela sempre é muito perigosa, sutil, e ela deve ser muito observada. Nós precisamos refletir muito sobre as questões da lei religiosa, porque assim como houve influência em uma igreja ensinada, trabalhada pelo apóstolo Paulo, a gente vive em contexto que as leis religiosas às vezes são muito severas e colocam em choque essa liberdade cristã. Claro que às vezes a gente percebe muita falta de discernimento no sentido de viver essa liberdade cristã que Cristo nos convida. Então a gente vai perceber que essas leis religiosas judaicas haviam nas comunidades e com facilidade as prescrições foram aceitas por essas igrejas. Paulo, no entanto, alerta com todas as letras a respeito dos perigos das igrejas assumirem as leis recomendadas e com isso perderem aquilo que era talvez de mais sagrado, de mais belo da vida em Cristo, que é exatamente a ideia da vivência da liberdade cristã. A liberdade pela qual Cristo nos libertou. E quando a gente vai lendo a Bíblia Sagrada, a gente percebe que por vezes Deus vai e liberta seu povo e parece que o povo, talvez por falta de discernimento, talvez por falta de força ou por vulnerabilidade mesmo, acaba sempre voltando ao jugo da escravidão. E a vida de escravo não é vida para cristãs e nem cristãos. Porque a vida em Cristo é a vida em liberdade. Mas quando a gente pensa em liberdade dentro de uma perspectiva, por exemplo, de um adolescente, pré-adolescente, pensa em chegar aos 18 anos e viver carpe diem, a gente sabe que liberdade é um conceito que deve ser tratado, porque a liberdade exige responsabilidade, né? O Sartre vai dizer que nós fomos condenados à liberdade, porque a liberdade exige escolhas diárias. E a gente sempre precisa entender essa compreensão a partir, claro, dessa perspectiva bíblica, que a liberdade cristã tem uma dimensão muito maior, muito mais profunda e que a gente precisa mergulhar nela, se apaixonando por esse Cristo que nos convida, que nos ensina e que nos desafia a essa liberdade diária. Então, conforme Gálatas capítulo 5:1 e versículos também do 13 ao 25, Paulo vai enfatizar a ideia de liberdade, mas também conduz a liberdade dentro de uma vivência. Isso que é interessante, né? A vivência real do amor fraternal. Eu sou livre, mas eu sou livre para amar. Amar para partilhar o amor de Cristo. Cristãos são libertos.
E não podemos fazer dessa liberdade dada por Cristo um instrumento de uma vida sem compromisso. Mas nessa liberdade eu assumo o compromisso diário de semear o amor de Cristo entre as pessoas. Nessa liberdade eu assumo o compromisso diário de proclamar para outras pessoas que estão vivendo em situações oprimidas que o mesmo Cristo que me libertou, que o mesmo Cristo da mensagem do Paulo aos Gálatas, é o Cristo que é presente na nossa caminhada e que conhece as nossas dificuldades e que não faz acepção de pessoas e que convida a todas e todos nós para esse compromisso diário nessa vida livre, liberta, de serviço, de dedicação, de amor fraternal, de proclamação das boas novas. Porque se eu sou livre, eu proclamo liberdade para outras pessoas. Essa é a ideia. Assim sendo, para a gente fechar aqui, a gente vai perceber que Paulo vai contrapor liberdade e escravidão, carne e espírito, frutos da carne e frutos do espírito. E conclui sempre com vida nova, no amor do Cristo, que nos chamou para a liberdade. Que nós possamos viver essa beleza diária do cristianismo que não me oprime, do cristianismo que é livre desse fundamentalismo tão angustiante, tão opressor, dessas leis que colocam a lei sobre a vida, mas que a gente possa viver o cristianismo de liberdade, com compromisso, com fraternidade, com amor mútuo e com esse anúncio dessas boas novas do Cristo que me amou e que me chamou para a liberdade. Portanto, eu proclamo essa liberdade para outras pessoas. Que esse Cristo continue nos conduzindo o reverendo Cláudio, conduzindo a Igreja Presbiteriana Unida em Muritiba e conduzindo a todas e todos nós, por Ele e para Ele. Amém.